Nos adentrando aqui no museu. Vem por aqui mesmo. É o apelido que foi tomado no sol da Praça do Forte Paysandu, na Guerra do Uruguai contra a Guilherme. Beleza? Bom, cada um deles tem coisas diferentes. Então vamos começar aqui pelo Salão 7 de Março e depois a gente vai para o Salão 4. Colocava um tecido sobre a mesa, colocava algo mais elevado, onde fica depositado no caixão do comandante geral, antes daqui ele sair para ser sepultado. Bom, aqui nessa sala nós temos algumas coisas importantes em termos de história para nós do povo de Cruzeiro da Laje. Bom, primeiro é o nosso quadro, ele é um quadro feito em 3 partes. É um quadro feito de óleo sobre terra, só com um óleo bem grosso, espatulado. Então quando vocês chegam bem pertinho, vocês vão ver em alto relevo, e quando vocês se afastam, vocês conseguem ter as noções e dimensões do quadro e o que ele retrata. Bom, esse aqui, ele retrata quando o presidente Hoover ele ganhou as eleições dos Estados Unidos, então ele pegou o seu coração de lutar e veio fazendo uma visita em vários países com os quais tem laços de amizade. Uma forma de demonstrar um laço de amizade, poder político, bélico e por aí vai. Bom, aqui nós temos algumas partes da cidade do Rio de Janeiro, inclusive o Cristo Redentor ainda não tinha sido construído, ainda estava em construção, assim como o Pondinho do Pão de Açúcar. Então, esse quadro, quando houve essa visita, ele foi um quadro que foi doado do presidente, ele é do pintor Navarro da Costa. Bom, esse quadro ele ficou na Academia de Anápolis por muito tempo, e como nós temos um laço muito forte com outras nações de treinamento, doutrina, os nossos oficiais eles vão fazer alguns cursos em outros países, para ver o que está em voga, questão de doutrina, para poder nós aprimorarmos a nossa doutrina também. Uma dessas viagens, o comandante, quando chegou na Academia de Anápolis, ele viu que o quadro não estava mais exposto, ele estava guardado no depósito. E por um acaso ele era genro do pintor. Então, para ele poder resgatar essa herança, ele começou a ver junto à embaixada, nos caminhos necessários, uma forma desse quadro estar sendo devolvido, que era algo muito importante para a nossa herança, do povo brasileiro na Laje. Durante muito tempo esse quadro ficou exposto num lugar chamado CIAS, que é o Centro de Instrução Almirante de Camargo, lá na Ilha do Governador. Posteriormente, ele veio aqui para a sala do comandante-geral do Caixão. Bom, algumas pessoas perguntam enquanto ele é avaliado para mais de R$1 milhão esse quadro aqui está avaliado. Bom, um outro quadro importante, como as pessoas conhecem, que é o quadro A Pátria. Então, nele tem alguns detalhes assim que eu, como entendo muito de arte, nunca tinha percebido até ler algumas descrições. Né? Bom, primeiramente a presença somente de mulheres. Por isso me chamou a atenção, algumas pessoas também têm perguntado, mas por que isso? Bom, geralmente os homens eles são associados à monarquia. Tanto é que o poder está sempre centrado no rei, os reis absolutistas. Dito isso, vocês podem ver no outro quadro a presença central, né, de Dom João, que é o nosso rei na forma do homem. Quando ele vem para a República, as mulheres ganham mais notoriedade. Então, é isso. As mulheres elas representam a República, as crianças representam o futuro da nação. Nós temos aqui a nossa bandeira. Antigamente ela sempre ficava nos palácios, então ela sai dos palácios e vem para o ambiente mais humilde, ou seja, vem para cá, vem para o povo, aonde o povo está, dando aquela ideia de onde emana todo o poder emana no povo, a bandeira está na casa do povo. Bom, outro simbolismo que tem aqui um pouco mais lá atrás, Marechal, e
Nessa pintura que ficou bem escura, mais aquele quadro mais à direita ali é Tiradentes. Então, na época da monarquia, ele é visto como um vilão. Quando a monarquia cai, ele é elevado como herói. Ele lutou contra toda essa questão. Então, são essas importâncias. Esse quadro é uma cópia, feita pelo mesmo artista, né? O Pedro original da no Museu da República. Só que ele pediu uma cópia, o mesmo artista fez a cópia da tela dele. Só que eu gosto de falar, a gente não sabe precisar exatamente o ano. Bom, 41. Tá verdade. Foi quando foi feita essa cópia. Bom, o outro. Ela foi perdendo essa capacidade de fortaleza, isso aqui virou um paiol de, não é verdade, de coisa, de bagulho, foi sendo, acrescentado um monte de coisa ali. Quando nossa casa tem aquele cantinho da bagunça, que ninguém vai, fecha a porta que quando a visita vem. Era meio isso aí, entendeu? Aí o comandante Quintão, que não viu a plaquinha dele logo no início ali, ele viu um potencial histórico e falou, não, isso aqui é um museu, pô, esse túnel aqui é do século XVII, não é possível que isso aqui vai ficar se perdendo no meio dessa bagulhada, né? Então ele foi lá, fez os contatos que ele tinha com o comando geral, com tudo, e tornou isso aqui um museu como é hoje. Então, em homenagem a esse túnel, Comandante Quintão, é o nome dele. Ah, tá vendo o cara lá em cima, lá, no telhado, quase lá? Não, não é o Comandante Quintão, não. É o São José. São José. E todos os fortes que vocês visitam, Fortaleza, vocês vão observar que existem esses túneis, né? Que é exatamente uma forma de se locomover sem ficar Sem ser visto. ao abate. Sem ser visto. Criar a lenda urbana. Lá em cima, comandante. Pessoal, esses túneis aqui que a gente vai passar agora, eles fazem ligações e é normal, o instrutor aqui disse que é normal existir esses túneis, né, onde tem forte, porque esses túneis você faz a locomoção de armamento, de soldados, de pessoas, sem ficar, né, a mostra ali à vista, sem ficar ali exposto ao ataque. Então aqui, vamos lá pro túnel, galera. Talvez o trecho mais estreito onde fica os armamentos. Como ele só tem saída, ele só dá para você entrar e sair, ele não sempre tem saída para o outro lado, aí acontece de às vezes ir uma fileira e a outra voltar. Aí a quantidade de gente fica compensada ali. Eu sou um pouco mais alto que tem que estar mais aí. Aqui foram muitas referências encontradas, provavelmente na época que tinha o senhor de escravos aqui na ilha ainda, esse tipo de bolsa. Ele também já foi um entreposto de Aqui, ó, é a chave da cela que ficou preso o confidente Tiradentes. Galera, aqui eu tô andando abaixado porque eu tenho 1,81 m e se eu ficar em pé, bato a cabeça aqui em cima. Então tem que andar meio pouco agachado, não é muito não. A senhora já deve, o seu cordão de prata, dependendo da toxicidade da sua pele, ele empretece muito rápido. Então não era muito comum você deixar a carne depositada na comida, quando você bate um papo, se ele empretecesse ficando envenenado. Quem tinha dinheiro botava o escravo para experimentar a comida na época. Né? Depois da abolição da escravatura, eles usavam talheres de prata. Portão. Isso aqui portão, devia ser isso. Ferrolho. Aí algumas coisas foram remodeladas, outras o tempo foi corroendo, os cadeados. Espada bonita. Espada do Almirante Anfilóquio Reis. Aí a gente fala sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Só para um panorama aqui geral do túnel. Pessoal, aqui é o Museu de Armas, floretes, fuzis. Pô, dá vontade. Tranquilo, né?
Ainda bem que eu não vi. Eu fiquei pensando, ele não fez. Não, é um pouquinho mais depois, mais alto. Ó, K47 Origina. Primeira geração. Pente de madeira. Esse aqui é moderno. É o atual. Esse aqui é o É atual. o famoso M16. M16 e tem outro nome também, ó. O M16 tem um. É, moderno, Na né? verdade, os dois. Que é o FAL, né? FAL. Fala também, né? A diferença Fala é qual vocês não usam, só PQD mesmo. só PQD. Carabina, olha só. Isso aqui é por aqui, não? Aqui vocês não usaram, né? A K47 não. É o seguinte, todos os que tiverem esse símbolo foram utilizados por nós, os que não tiverem são armas doadas, invisíveis Mosquetão. ou apreendidas. Entendi. Pô, dá vontade de pegar mesmo. Pode mais ou menos? Tem mais 3. Calma aí, rápido aqui. Olha, submetralhadora alemã. Pá, pá, pá. Olha essa aqui, cara. Brasileira. Brasileira. Brasileira, israelense. Uzi, a famosa Uzi. Tudo que o pessoal joga aí de... Olha isso aqui, mano. O pessoal joga em videogame aí, em jogo de tiro, de tiro de primeira pessoa, tudo tá aqui, ó. Vamos lá, que estão me chamando lá, sempre atrasando. Opa, vamos lá. Não, não. Ó, dá um tiro, hein. Você dá um tiro, hein. Pô. Pra quem joga esses videogames aí de... Tem tudo aí, irmãos. Use. Foram usados contra os alemães na Segunda Guerra Mundial. Contra os alemães? É, Como assim? Arma alemã usada Muita contra? arma alemã que tem, americana, inglesa, belga e alemã. Aí você vê as armas que foram usadas na Segunda Guerra Mundial para matar alemão foram feitas com inglês. Putz, deu tiro no próprio pé. Vamos levar encher aí pra gente com o carregador de alimento? Vamos embora. Bom, galera. Pessoal! Vamos concentrar aqui só pra gente trocar uma palavrinha aqui, pra não perder a graça do museu. Bom, vou tentar falar aqui de forma que não seja muito chato, né? E dê pra entender aqui, a gente faz um corredor histórico aqui. Bom, essa aqui é a fortaleza de São José da Ilha das Cobras. Bom, aqui inicialmente, essa fortaleza ela foi criada para poder fazer efetuar a defesa da Baía de Guanabara e, consequentemente, a cidade do Rio de Janeiro. Aqui onde eu estou é a cidade do Rio de Janeiro. Bom, a ilha é a última linha de defesa da cidade. Como antigamente os recursos eles eram escassos, começou-se primeiro fazendo o forte de Santa Margarida, que é onde a cela do HCM, onde está a cela do Tiradentes hoje. Posteriormente foi criado o baluarte de Santo Antônio e, por último, o forte do meio ou do Paulo da Bandeira. Quando isso aqui tudo, esse conjunto dos 3 fortes foi inaugurado, foi se dado o nome de Fortaleza de São José da Ilha das Cobras. São José porque era o padroeiro, o santo do dia, e Ilha das Cobras porque os monges escreviam nas suas crônicas que, ao retirar as árvores aqui, eles estavam tendo uma incidência muito grande de cobras migrando para outras ilhas em busca de alimento. Então aqui ficou conhecido como Ilha das Cobras. Bom, o baluarte de Santo Antônio, lá onde você estava, ele tem uma peculiaridade que, como ele está na parte mais baixa da ilha, a intenção dele era fazer uma defesa à linha d'água. Pô, o que é isso? Aqui, o convicto está na parte mais elevada, o navio está na parte mais baixa. Os disparos eles são feitos dando rasantes, eles são mergulhantes. Então, algumas vezes, os tiros eles batiam na parte de cima do navio e não afundavam. Enquanto esse aqui vai pegar mais diretamente na linha d'água, bem próximo da linha d'água. Ou seja, consequentemente, vai pegar no costado, fazendo com que o buraco seja muito mais próximo à linha d'água e esse navio venha afundar com efetividade. Bom, então isso aqui é a fortaleza de São José. Depois, ela foi sendo desmontada, foi sendo criada no arsenal de marinha para poder dar continuidade à construção da ilha.
Vamos lá essa aqui não. Bom, essa gravura aqui que representa o período da União Ibérica. Então nós estamos vivendo em Portugal, um determinado em Portugal. Ele faleceu sem deixar de assumir o combate. Posteriormente, quem assumiu o trono porque ele não tinha descendente. Era muito comum antigamente príncipes e princesas de nações diferentes casarem para que tenham um laço de amizade. Bom, esse camarada, quando ele morreu, sem deixar descendente, quem era o descendente sanguíneo mais próximo era o rei da Espanha, era o primo. Bom, enquanto a galera que estava decidindo quem, só as palavras para se entender, estava decidindo quem ia subir o trono, bom, o primo dele já falou que sou eu que posso subir o trono. Inclusive, ele já tinha um exército à sua disposição. Então, ficou muito mais fácil ele reafirmar o poder dele do que qualquer outro parente colonial um pouco mais distante de Portugal. Esse período aqui foi conhecido como União Ibérica. Bom, voltando para cá, aí a gente vai começar a dar agora na origem do poder do trabalho. Bom, galera, antigamente, e vamos contar aqui mais ou menos de quando se descobriu o Brasil. Eu vou contar isso aí. Bom, o Brasil foi descoberto em 1500 por um período que o importante para Portugal era o comércio. Quando é que estava buscando as rotas comerciais para as Índias. E, segundo eles, esbarraram no Brasil. Descobriram o Brasil, mas ainda existia uma população aqui. Bom, antigamente, vamos lá. Então, o comércio era muito importante. O Portugal tentando se reacender no comércio, ele estava tentando descobrir rotas para as Índias. Bom, aí, 300 anos depois, ali por volta de 1808, um pouquinho antes, existiam duas grandes potências na Europa que estavam disputando o comércio: França e Inglaterra. Bom, a França tinha um exército muito poderoso terrestre, mas a Inglaterra estava numa ilha. E a Inglaterra era a senhora dos mares, um dos navios mais potentes da época. Bom, quando a Inglaterra tentava invadir a França, eles levavam a pior na parte terrestre. Enquanto a partir da quando a França tentava ir tomar a Inglaterra, não conseguia. Ficou esse embate. Até que o gênio, chamado Napoleão, falou: pô, vou sufocar o comércio com a Inglaterra. Vou decretar o bloqueio continental. Vou proibir todo mundo de comercializar com a Inglaterra e vou sufocar o comércio dele. Beleza. O João não estava nem aí, continuou comercializando. Quando a França invadiu Portugal, o que eles fizeram? Eles vieram com os domínios ultramarínos, exportados também pela Inglaterra. Bom, ao pisar aqui, é onde está aquele quadro lá, que conta a chegada da família real. Bom, naturalmente, eu espero o pessoal sair, o pessoal está ali do outro lado ali, para eu poder ver melhor, filmar melhor, não ficar muita gente em cima. Ele explicou que os primeiros canhões eram aqui em cima, tá? E o projétil do canhão faz uma parábola. E aí ele atingia, como ele estava muito elevado ali, ele atingia a parte de cima do navio e não causava danos suficientes para afundar o navio. Aí eles foram construindo aqui na parte mais baixa da ilha, e aí com esses canhões aqui, quase do nível do mar, eles conseguiam acertar o costado do navio, o casco do navio, e aí fazia um buraco no navio, fazia um dano maior ao navio, levando um afundamento mais preciso, né? Molhados, né? Uma parte aqui embaixo onde fica um poço, né? E isso também não tem ninguém tira. Ela abriu, ela jogou fora, e essa foi então, é verdade. informações que ele a cena dele deve estar. Pode, fica sem. Pode tirar fora agora. Não.
Aqui é o local onde Tiradentes ficou retido até o seu julgamento. A devassa, isto é, a investigação acerca da Constituição Mineira, começa em 1789 e termina enforcado. Oi? Foi enforcado. Então, ele termina em 1792. Faltando 3 dias para seu julgamento, ele vai para a cadeia velha, que fica ali onde hoje é o Palácio Tiradentes. E lá ele é sentenciado à morte. Sendo que, de todos que participaram, eram 18 ou 22 pessoas que estavam presos com ele, só ele foi condenado à morte pela Dona Maria I. Ela condenou ele à morte. E os demais foram castigados com a pena do desterro, do exílio. Todos foram para a África ficar exilados. Então, Tiradentes, ele vem para cá, fica preso aqui 3 anos, e o que eu falo para as pessoas é o seguinte: existe essa possibilidade, como ele cometeu um crime de lesa majestade, cuja pena, a pena capital, de morte por enforcamento, né, ele deveria ser preservado vivo. Então, até certo ponto, eu acredito, como historiador, eu acredito que ele tinha certas liberdades aqui dentro, né, onde ele podia, de certa forma, transitar, não de forma livre, total, mas ele tinha, por exemplo, autonomia, autoridade, direito para frequentar a missa na Capela São José, aqui em frente, mas ter acesso à reforma. Ele cruzava esse pátio e assistia às missas na Capela São José, porque ele era um movimento religioso. Talvez esses últimos suplícios dele, que ele tentou, né, durante muito tempo, pediu perdão. Ele perguntou, mas todos eles só porque Tiradentes foi condenado à morte. Né? Tendo em vista que ele não era, talvez, né, você falar, ele era mais pobre. Não, ele não era mais pobre. Ele tinha posse, ele tinha uma farmácia, ele tinha escravizados, ele tinha cabeça de gado. É claro, ele não era o mais rico de todos, mas ele era, talvez, o mais apaixonado. Talvez o único que acreditava mais lembrado. Exatamente. E o que é pior, durante o julgamento ele foi o único que se assumiu culpado. Ele assumiu a culpa. Os demais tentaram, na mesma hora, se afastar dele. Não conhecia ele, não conhecia ele. Tá? Então, assim, o crime dele foi esse. É claro que o mito de Tiradentes, que ia ser reformado, a colônia, de certa forma, esqueceu de Tiradentes. O Império nem se falava. Ele morreu ainda na colônia. Então a gente passou mais de 100 anos. Para matar ele e matar a história dele. Exatamente. Qual foi a pena? Ele teve toda a parte do corpo espartejada, pedaços do corpo foram distribuídos para toda a colônia, a sua cabeça que foi exposta lá em Ouro Preto, ela foi roubada, 3 dias depois, contra essa versão. Por quê? Porque a ideia é apagar de vez qualquer memória, qualquer resquício da sua existência. Tanto é que onde ele morava, o caminho que ele passou foi salgado, para que nem planta nascesse lá, a sua casa foi demolida, foi totalmente destruída. E é aquilo, é um exemplo clássico de como a colônia pensava e punia todos aqueles que cometiam crime contra a sociedade. E também não tem sido o pior das punições, né? Você teve o Filho dos Santos, de La Rica, de 1720, teve isso um pouco uma arrasa em 4 cavalos, teve os membros, né, desmembrados, essa puxa. Você teve outras pessoas que foram condenadas à morte por requinte de crueldade e um evento magnífico. Porque Tiradentes, ele sai da cadeia velha, ali na 1 de março, caminha até a sua forca, no Campo Lampadosa ou Campo de São Domingos. As pessoas hoje falam que não, a forca não ficava ali onde hoje é a Praça Tiradentes. Provavelmente ela ficava ali na rua, na esquina da rua, na Passos ou Senhor dos Passos. A Senhor dos Passos era conhecida como Rua da Forca, onde as pessoas eram enforcadas. Só que a evento dele era religioso, então a forca Tiradentes, até brinco, né? É como se fosse a cruz de Cristo. Cada vez que você vai ter uma relíquia, essa aqui é uma lasca da cruz de Cristo. Todo museu que você vai colonial tem lá um pedaço da madeira da forca do Tiradentes. Mas imagina, qual era o tamanho da cruz de Cristo e qual era o tamanho dessa forca Tiradentes. Essa única forca dele tinha
Aqui é exatamente a cela, né? E aí você tem uma controvérsia que não foi. Não dá pra ver nada, mas... Dizem que ele sobreviveu, ele foi cruzado para a África. Isso é a teoria da conspiração, que eu duvido muito. Por quê? Existe todo o coronavírus, ele tinha sua cabeça raspada e na execução mandaram o seu sua cabeça. Né? Porque a forca, na verdade, a pessoa não morria enforcada. Ela ficava, muitas das vezes, quebrava o pescoço. Porque era muito alto, então o impulso da gravidade do corpo, a pessoa puxava o sapão para rasca, né? E quebrava o pescoço. Né? E aí tentaram fazer vários, isso é uma história muito bacana. Pessoal, o passeio se encerrou aqui. Espero que tenham gostado do passeio. Fique para o próximo vídeo. Até mais!